Doutor Carlos, vamos falar um pouquinho sobre essa situação e essa decisão da OMS, né? Primeiro, o que que isso significa? É uma preocupação a mais? A gente já vinha acompanhando essa questão da transmissão, dos casos, né? Da chegada da varíola dos macacos aqui no Brasil também, acompanhando aí estado a estado, cidade a cidade. E agora essa decisão da OMS aí de configuração de emergência de saúde pública de interesse internacional. É para a gente ficar alerta? Como é que funciona isso? É assim, a importância dessa declaração é exatamente para que as pessoas fiquem atentas a um problema novo, a uma doença infecciosa que está disseminando rapidamente por todo o mundo. Já tem mais de 80 países com o registro da doença, mais de 15 mil pessoas num período curto de tempo, 2 meses, né, menos de 2 meses, nós já temos a doença disseminada por todos os continentes. E essa declaração, ela significa que todos os países devem estabelecer programas, projetos, né, e principalmente orientar as suas respectivas populações em relação a essa doença. E é uma doença que circulava anteriormente em regiões restritas da África. É uma zoonose, ou seja, é uma doença que, apesar de chamar monkeypox, os macacos têm pouco a ver com a doença, né? Eles podem ser infectados. É uma doença que circula entre roedores e pessoas que entravam nas matas para caçar ou pegar pequenos roedores como pets, né? E, portanto, é uma doença que deve se disseminar rapidamente pelo mundo todo. Doutor, prazer falar com você mais uma vez. Doutor, a gente pensa, né, mais uma doença chegando, uma doença que já tem uma vacina. Se eu não me engano, ela é até feita na Noruega. E a gente já vê uma corrida de alguns países, principalmente os países com maior poder aquisitivo, em já fazer essa compra dessa vacina. E aí eu queria que você comentasse duas situações. Primeiro, essa vacina que tem que ser feita em larga escala para atender o mundo todo, ela não é feita normalmente. Agora que a gente está vendo o crescimento da doença, a gente pode ter novamente uma situação igual a Covid-19 de falta de vacinas e outra. A gente vai ter que vacinar contra a varíola dos macacos? Qual que é o que você vê uma previsão aí de curto prazo? Bom, a vacina para a varíola dos macacos é a vacina que era utilizada anteriormente contra a varíola, né? Nós paramos de vacinar a população mundial porque a varíola foi extinta na década de 70. Então, quem nasceu da década de 70 para cá, certamente não foi imunizado contra a varíola e, portanto, é susceptível à varíola dos macacos. E mesmo quem foi vacinado contra a varíola, nós não temos certeza se ainda preservam imunidade. Portanto, a produção dessa vacina deve aumentar no mundo todo. A boa notícia é que tem várias dessas vacinas já sendo pesquisadas, e não só essa produzida na Noruega, mas tem produzido no Japão, produzido em vários outros países, e as pesquisas têm avançado muito nessa área. Além disso, nós temos medicamentos, o que significa que os países, com essa declaração de emergência, devem estar atentos para a produção de medicamentos, para adquirir vacina ou tecnologia para produzir essa vacina, exemplo do que aconteceu com a Covid. Portanto, é um problema de saúde pública, de fato, né? Ele pode, nesse momento, ele tem atingido populações específicas de homens que fazem sexo com homens, em mais de 92% das vezes, mas deve se disseminar. E quando essa doença cai em grandes bolsões de pobreza, né, o que acontece é que a doença adquire uma característica muito mais grave. E, portanto, nós devemos sim, o SUS deve se preparar para poder ter vacinas, ter medicamentos que tratem essa doença.
Doutor Starling, a gente tem aí até um trauma, né, em relação ao que a gente viveu com a Covid-19, então acho que a gente está muito mais atento a essa questão do surgimento de doenças, da disseminação de vírus pelo mundo. A gente, falando especificamente da varíola dos macacos, né, é uma doença que a gente pode ter aí um caso, como a gente viu da Covid-19, com alta letalidade, ou não se trata de um vírus nesse formato? Não se trata de um vírus nesse formato. O que se disseminou pelo mundo foi o vírus da África Ocidental. Nós temos dois clades de vírus, ou seja, dois grupos de vírus. Um que circula na África Central, né, na região do Sudão, e outro que circula mais na África Ocidental. Esse da África Ocidental tem uma letalidade de 1%, que é muito, né, é preocupante. Da África Central chega a 10%. Só para você ter uma ideia, a varíola tinha 30% de letalidade. E é uma doença que acomete na África, principalmente crianças, gestantes e pessoas com algum nível de imunossupressão, ou seja, comprometimento da imunidade. E pode ser grave. As infecções secundárias é uma doença que começa com as vesículas pelo corpo, e se transforma em bolhas, né? E posteriormente secam, e a doença se transmite por um período longo de tempo. Em todas essas fases, a doença é transmitida. E as lesões acometem também a cavidade oral, a parte respiratória, e o vírus pode também ser transmitido por via respiratória. Então é preocupante porque a transmissão ocorre durante cerca de 4 semanas, que é o período de estado dessa doença, e tem um período de incubação na ordem de 14 a 21 dias. Então, a característica da doença é que faz com que ela tenha essa grande probabilidade de se disseminar pelo mundo, né? O R dela, né, aquele número, aquele índice de transmissão é em torno de 1, 0,8 a 1, ou seja, ela tende a se transformar numa doença endêmica e que acomete também animais. Então, nós temos que estar atentos, não só a humanos, mas também pequenos animais. Então, é uma doença que deve chegar, inclusive, às clínicas veterinárias, aos pets, né? Acomete cachorro, acomete gato, né? Nós já temos relatos de surtos pelo mundo em zoológicos, né? Um grande surto em Rotterdam, né? No princípio desse século, né? Infectou inúmeros animais. Então, a tendência é que essa doença dissemine, né? Não só entre humanos, como também entre pequenos animais. Doutor, me chamou muito a atenção que não foi uma decisão unânime da OMS. Os riscos da doença não são unanimidade pelo mundo e essa decisão também da OMS pode ter sido também afetada pelo que a gente viveu da Covid-19? Sim, não foi consensual porque é uma doença que ainda tem uma letalidade, nesse momento, muito baixa, menos de 1%. Então, não tem essa... dissemina muito, pode se transformar numa doença extremamente grave, principalmente nesses grupos populacionais que eu citei, mas a OMS, eu acho que foi acertado, né? Ela soltou um alerta que as pessoas, que os países, né, devem ficar atentos para se preparar para uma disseminação de um novo vírus, que apesar de, nesse momento, estar com a letalidade baixa, ele causa muito afastamento do trabalho, uma vez que a doença tem um curso de 4 semanas, né? Então, isso afasta, a transmissão se dá por contato íntimo, contato pessoal, contato sexual, né? Apesar de poucos casos terem sido entre as pessoas, propicia, né, essa transmissão. Então, as pessoas devem estar atentas com seus parceiros, né, em relação à presença
de lesões que surgiram no monkeypox. Não é uma doença de alta letalidade, mas de alta transmissibilidade, e tem um impacto grande do ponto de vista de afastamento do trabalho, de lesões, de sequelas e até mesmo de estigma, né? Uma vez que, nesse momento, a doença se disseminou a partir de homens que fazem sexo com homens. Então, a exemplo da AIDS, pode ter muito preconceito, mas não é uma doença que vai ficar nesse grupo, em hipótese alguma, né? Homens, mulheres, crianças, gestantes, nós nos preocupamos muito com as gestantes, porque o vírus, quando acomete gestantes, gera muito aborto, gera natimorto, ou seja, compromete a gestação de forma grave. Doutor Carlos, para a gente, né, até informar nossos ouvintes também, a gente falando dessa preocupação aí agora, desse alerta, quais são os primeiros sintomas e qual que é a hora, né, de procurar um médico, de fazer uma notificação oficial aí, o que a gente deve observar, principalmente nesse início, até para a questão do isolamento, para não permitir que a doença seja aí passada adiante? Bom, as lesões de pele são típicas, né? As lesões, elas acometem, são pequenas vesículas que começam, na África se comportam, começa no rosto, dissemina para os braços, para as pernas. Nesse momento, a pandemia tem, a monkeypox tem se disseminado mais a partir de lesões em região genital. Então, pessoas que tiveram contato com alguém com lesão devem ficar atentas para o aparecimento de lesões. São vesículas que se transformam em bolhas, né, que rompem, e nesse momento mais região genital, pênis, região anal, né, as pernas. Então, quem tiver com esse tipo de lesão deve procurar para fazer o diagnóstico diferencial. E um aspecto importante, pode dar febre, pode dar mal-estar, dor no corpo, mialgia, né? Sintomas que se confundem com várias outras infecções virais. Então, se tiver lesões de pele associado a esses sintomas, procurar o médico, relatar se teve contato, principalmente sexual, com alguém com esse mesmo tipo de lesão e ter as orientações, ficar orientado a permanecer isolado de outros indivíduos. Lembrando que é uma doença que o vírus se transmite também através do pulso, né, dessas bolhas, e que contamina eventualmente lençóis, né, a roupa de cama. Então, quem trabalha em hotel, for cuidar de roupa de cama, deve evitar balançar essa roupa de cama, porque você pode volatilizar o vírus no ar, respirar e se infectar. Então, esse tipo de orientação é absolutamente necessário nesse momento para que nós possamos conter a disseminação da doença, enquanto vamos nos preparando para a produção de vacina, dos medicamentos que já existem e que podem tratar essa doença. Muito provavelmente, por isso, não houve um consenso tão grande em relação a essa declaração da OMS. Mas, no meu entender, foi correta e é preferível nós nos prevenirmos do que sermos pegos de surpresa, como fomos com a Covid-19. Doutor Carlos, aproveitar a sua presença aqui no Central 98, queria que você fizesse o retrato do momento da pandemia aqui em BH. Estamos tendo um aumento no número de casos, internações, mortes com a Covid-19 aqui em Belo Horizonte, região metropolitana? Bom, a doença, hoje nós temos um vírus, que é o Ômicron, e uma subvariante da Ômicron. Nós já tivemos 5 subvariantes dessa Ômicron, começou em janeiro, tivemos um pico importante nos meses de janeiro e fevereiro, e agora essa nova variante, são 2 novas variantes, BA4 e BA5, acelerou novamente a transmissão da doença em Belo Horizonte nas últimas semanas, e agora, na última semana, deu uma estabilizada, mas nós ainda estamos com mais de 400 casos por 100 mil habitantes. Isso associado a uma vacinação de reforço, na segunda dose de reforço,
em níveis muito baixos, tem feito com que o número de internações vá progressivamente aumentando, principalmente nos grupos mais vulneráveis, que são os pacientes idosos e as crianças não vacinadas. Nós estamos tendo muito problema, principalmente por causa do Covid e outras infecções respiratórias em crianças, que nessa época do ano é mais comum, inúmeros surtos em escolas, né? Mesmo agora no período de férias, um aumento do número de casos em crianças, e as férias estão acabando agora, vão retornar, então nós temos sim que voltar a alertar as pessoas. Primeiro, vacinar. A vacinação mudou o curso dessa pandemia. Nós tivemos uma redução importantíssima na mortalidade, né, após a vacinação, mas ainda assim temos que manter todos os cuidados, usar máscaras, manter distanciamento, evitar aglomerações, porque a circulação viral ainda está muito intensa na cidade. Nós temos monitorado isso semanalmente, divulgado através do boletim do Comitê Popular, né, que sai toda sexta-feira, e a incidência ainda está muito alta e os cuidados devem permanecer, principalmente vacinação agora, envolvendo inclusive crianças de 3 a 5 anos. Vacina segura, muito bem experimentada no mundo inteiro, milhões e milhões, aliás, bilhões de pessoas já vacinadas, e nós conhecemos muito bem o quanto essas vacinas são eficazes. Aí, gente, o doutor Carlos Stalin, médico infectologista, falando com a gente aqui no Central 98 sobre a questão da varíola dos macacos, fazendo também aí, né, um panorama, um cenário atual da Covid-19 aqui em Belo Horizonte. Doutor Carlos, obrigada mais uma vez pela presença, portas sempre abertas aqui no Central 98. Prazer, Carol. Prazer, João. Um grande abraço para você, um abraço para todos. Grande abraço e bom trabalho aí também.